Bom dia, amados. A paz do Senhor. Deus abençoe a tua vida aí onde você estiver. Hoje, o nosso objetivo é continuar estudando os temas que nós temos estudado na Escola Bíblica Dominical. O título é A Cruz de Cristo e está baseado no livro de John Stott com o mesmo título. A lição de hoje é a lição 7 e ela está baseada no capítulo 6 do livro de John Stott, A Cruz de Cristo. E é um tema pertinente nos nossos dias. A cruz de Cristo é sempre atual, a cruz de Cristo é sempre pertinente. É um tempo em que nós estamos vivendo, que nós precisamos nos esconder atrás da cruz. Nós precisamos nos abrigar na cruz. Amém? Te convido a orar, baixe a sua cabeça, ore comigo agora. Pai querido, nós glorificamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, nós nos colocamos agora na Tua presença. Senhor, sê conosco, ajuda-nos, ensina-nos a Tua palavra, nos ajuda a refletir a respeito dos tempos em que estamos vivendo, nos ajuda, Senhor, a refletir no tempo. Senhor, o tempo tem sido um tema importante no qual nós precisamos pensar, no tempo que nós temos, como nós temos gastado o nosso tempo, como usar o tempo que nós temos tido. E, ó Deus, ajuda-nos a usar esse tempo para nos aproximar do Senhor, para Te conhecer melhor, para lermos a Tua palavra, para refletirmos na Tua palavra. Em nome santo e precioso de Jesus, ajuda-nos agora, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, que o Senhor ensine a cada um de nós, que o Senhor insira em cada um de nós o conhecimento da Tua palavra, o conhecimento que o Senhor quer que tenhamos nessa noite, nessa manhã, que as nossas mentes sejam abertas para a Tua palavra. Insere em nós, ó Deus, a Tua palavra, que nós possamos viver a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido, o título da lição é A Autossubstituição de Deus. É interessante até essa expressão, essa palavra, a autossubstituição. É Deus mesmo que substitui, se coloca como substituto para o homem no castigo que era já destinado a nós, no castigo que nós merecíamos, no castigo que esperava por nós. Então, Ele mesmo, próprio Deus, se fez homem, o próprio Deus se revelou em carne e nos substituiu na cruz, amém? Leia comigo aí em Isaías capítulo 53. Eu vou ler aqui, você me acompanhe aí na sua Bíblia, amém? Isaías 53, nós leremos do 1 até o 12. Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca.
Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele levou na cruz o meu e seu pecado. Ele se fez morte por nós. Ele venceu a morte por nós. Ele cumpriu cada uma das profecias. Ele cumpriu cada uma das promessas. Ele derramou o seu sangue na cruz para que tivéssemos vida. Ele derramou o seu sangue na cruz para que fôssemos religados. Ele derramou o seu sangue na cruz para que tivéssemos comunhão com Ele. É Deus que se faz homem. É Deus que é justiça e misericórdia. É Deus que derrama o seu sangue por nós para que nós fôssemos religados a Ele. Substituição. A definição da palavra substituição no dicionário é a colocação de coisa ou pessoa no lugar de outro, uma troca. É a pessoa que toma o lugar de outra, especialmente a fim de levar a sua dor, a fim de livrá-la de algo, livrá-la de um castigo. Na Bíblia tem dois exemplos que eu quero mencionar, que é mencionado na nossa lição, dois exemplos de altruísmo na Bíblia. Primeiro, Moisés, no capítulo de Êxodo, capítulo 32 de Êxodo, no verso 32, quando no episódio lá do bezerro de ouro, naquela situação em que o povo vira as costas para Deus, Moisés então intercede pelo povo, se colocando em risco pelo povo, desejando se colocar no lugar do povo. Ele diz: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escrevestes. Moisés, ele estava disposto a ter o seu nome apagado do livro da vida para que Israel fosse perdoado. Paulo também, lá na carta de Filemon, na fuga de Onésimo, quando Paulo faz com que Onésimo retorne até Filemon, que era um escravo fugido, como nós conhecemos a história, Paulo ele diz nos versos 18 e 19 dessa carta a Filemon, em que ele se compromete, ele promete a Filemon pagar as dívidas que eram de Onésimo. Cobra de mim, Paulo fala com Filemon com relação a Onésimo. Foi isso que Cristo fez, cobra de mim. O pecado, o castigo por causa do pecado que era nosso, Jesus se coloca no nosso lugar e diz: olha, cobra de mim, eu pago a dívida. No nosso século, na nossa história, fala a respeito de um polonês, de um franciscano polonês chamado Maximilian Kolbe. Fala-se que lá em Auschwitz, no campo de concentração de Auschwitz, onde eles escolheram pessoas para serem levadas à morte, para serem mortas, e um dos homens gritou dizendo que tinha filhos, que era um pai. Então Maximilian Kolbe dá um passo à frente e pede para morrer no lugar daquele homem.
Então ele foi levado a uma cela para que morresse de fome. Ele substituiu aquele homem que estava à morte. Esse é o conceito de substituição. É quando você troca de lugar, substitui, e foi o que Cristo fez por nós. Como nós sabemos, lá em Hebreus capítulo 9, verso 22, fala que só há remissão de pecados através do derramamento de sangue. Só há perdão, só há expiação se houver derramamento de sangue. Hebreus capítulo 9, verso 22, fala assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há expiação, sem substituição de vida por vida, sangue por sangue. E somente o precioso sangue de Cristo tinha valor suficiente para nos substituir. 1 Pedro capítulo 1, no verso 19, diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, só o sangue de Cristo tinha valor suficiente para nos substituir. Ele era o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha, só Ele, só o próprio Deus, feito em carne, poderia nos substituir. Quando Cristo morreu na cruz, Ele por amor nos substituiu da única maneira que poderia satisfazer a Deus. A história da Páscoa nos ensina muito a respeito desse princípio de substituição. A Páscoa ela foi o início da história de Israel como nação, como povo. O povo estava escravo no Egito havia 400 anos, ele foi para lá com Jacó, foi uma família, era uma geração, e esta geração agora era uma nação. E a Páscoa foi o início da história de Israel como nação. Foi na Páscoa onde Deus redimiu a Israel de um longo e opressivo cativeiro para levá-lo a uma renovação de aliança no Sinai. Deus então redime a Israel, livra Israel, quebra o seu cativeiro para levar Israel para a comunhão, para levar Israel para uma aliança no Sinai. Antes do êxodo, antes dessa saída, a palavra êxodo, como sabemos, significa saída. Antes dessa saída, antes da aliança no Sinai, tinha a Páscoa. A Páscoa era a substituição. A história da Páscoa é uma autorrevelação de Deus, do Deus de Israel, em 3 papéis. No papel de juiz, numa advertência feita por Moisés a Faraó de que à meia-noite o Senhor julgaria o Egito. À meia-noite a morte passaria e não haveria distinção entre ricos ou pobres, entre pequenos ou grandes. O único escape era provido e determinado pelo próprio Deus. Então Deus aí se revela como um juiz que julga a opressão, que julga o pecado e que estabelece a sentença. E a sentença é a morte. Segundo papel, que ele se revela na Páscoa é como redentor. Cada um devia escolher um cordeiro, cada família precisava escolher um cordeiro, e esse cordeiro devia ser macho de 1 ano de idade, sem nenhum defeito. À tarde, ao crepúsculo da tarde, seria necessário pegar o sangue desse cordeiro e aspergir as ombreiras das portas. E a promessa era de que a morte passaria por cima. Ao passar a meia-noite, a morte passaria por cima de cada casa que estava marcada com sangue, para proteger da destruição. Em terceiro lugar, nessa situação da Páscoa, Deus se revela como Deus da aliança. Ele nos redimiu. Ele redimiu Israel para tornar Israel o seu próprio povo.
Ele salvou Israel do seu próprio juízo. E o povo deveria então comemorar e celebrar a bondade de Deus. Essa é a analogia da substituição. É Cristo que se faz morte em nosso lugar. É Cristo que cumpre esses 3 papéis no derramar da sua vida na cruz. Ele satisfaz o juízo, ele se coloca como redentor, como salvador e ainda restabelece a ligação, restabelece a aliança, restabelece o relacionamento com o Senhor. Ele refaz a ponte que havia sido destruída pelo pecado. Ele refaz a ponte que havia sido destruída pela obstinação do homem em pecar. Em João capítulo 1, verso 9, quando João Batista reconhece o Cristo, o ungido, o Messias, aquele que viria, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é este Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Para que nós pudéssemos adorar a Deus, ele se deu por meio de Jesus, o Cordeiro Pascal, que morreu em nosso lugar, nos substituindo, derramando seu precioso sangue para nos fazer livres para o adorar. Ele nos substituiu. Ele se fez morte em nosso lugar, para que nós tivéssemos liberdade para adorá-lo. Adore o Senhor nesse dia, querido. Desfrute desse privilégio que nós conquistamos na cruz através de Cristo, que Cristo conquistou na cruz por nós. Quem é o nosso substituto? Quem morreu a nossa morte? Quem sofreu a penalidade em nosso lugar? Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 a 19, abre aí comigo a sua Bíblia. Em 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, vamos ler do verso 17 até o 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 a 19. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. No verso 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Até aí, iniciando daí, querido, no 17 até o 19. E assim, se alguém está em Cristo, eu vou ler novamente. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Ele nos reconciliou. Ele se fez morte em nosso lugar. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de 2 Coríntios, ele diz o seguinte: essa é a doutrina da substituição. Cristo assumiu o nosso lugar como nosso representante fiador, e ele pagou a nossa dívida, ele morreu em nosso lugar, e abriu para nós um novo e vivo caminho de retorno ao Pai. A cruz de Cristo é a ponte entre a terra e o céu. Nenhuma pessoa pode chegar até Deus a não ser por meio desta ponte. Ele é a nossa religação ao Senhor. Ele nos substituiu no castigo que estava destinado a nós. Nenhum homem poderia pagar esse preço.
Só o próprio Deus. E por isso ele se desfez de toda a sua glória. Ele se fez carne e pagou o preço em nosso lugar. O Senhor foi justiça e misericórdia por nós. Amém? Então reflita a respeito disso nesse dia. Reflita a respeito da cruz de Cristo. Reflita a respeito da nossa liberdade nele. Para adorá-lo, podemos nos aproximar dele, porque temos a cobertura com o sangue de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós glorificamos o teu nome e somos gratos por Cristo. Somos gratos por este sangue precioso que foi derramado por nós, para que nós fôssemos religados a Deus, para que houvesse uma renovação de aliança entre nós e o Senhor. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez neste dia, nós recebemos, tomamos posse, nós recebemos a Jesus, crendo que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Somos gratos por este sacrifício que foi feito por nós para que nós fôssemos religados. E, ó Deus, no nome de Jesus, renovamos nesta manhã a nossa aliança contigo como filhos cobertos pelo sangue de Jesus, que podem adorá-lo. Senhor, renova alianças nesta manhã, religa, restaura, Pai, em nome de Jesus. Desperta-nos para, como livres, adorá-lo como Senhor e Salvador até o dia glorioso, e que eu creio que está próximo, em que o Senhor nos chamará à sua presença no arrebatamento, neste dia glorioso, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Leia novamente aí os textos, Isaías 53, esse texto maravilhoso. Reflita a respeito da cruz de Cristo. Leia a lição 7, se você tem a revista. Amém? E que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. A paz do Senhor. Glória a Deus.